Se você não fizer arte, a sua vida vai ser mais dolorosa, você vai enlouquecer. Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. Aquela bailarina do quadro ali atrás representa uma canção chamada Varal de Arco-Íris. Essa canção diz assim: ela inventa o seu varal com cores de arco-íris. E brindamos com café a vida doida. Tem aqui na descrição a playlist do álbum Dunas de Algodão. Essa canção e outras, todas elas trazem em si uma dor, transmutada em poesia, música, ilustrações, animações, performances pianísticas. Existe uma dor ali. A dor foi transmutada, lapidada, produzida em forma de arte. No final das contas, esta melhor forma de arte que um ser humano pode fazer é transformar a sua dor toda em sorriso. Em sorriso. Em alegria. Não uma alegria só alegre, uma alegria triste. Sim. Ou seja, conviver com o todo, pacote das emoções. Porque dizem os poetas, né, que quem vive sem sofrer não viveu. Quem passa pela vida sem sofrer... Tô parecendo o Chapolin querendo me lembrar dos provérbios. O lance é que esse varal de arco-íris é um varal das dores que a gente enfrenta na vida, que a gente precisa se equilibrar. É uma questão de prática. Não há nada que o conhecimento possa fazer, que a cultura possa fazer. A cultura é conhecimento. O Zen é o saber. É uma sabedoria, é um sabor. O sabor de viver. E você pode estudar o quanto você quiser. O que você precisa para cruzar um varal de arco-íris. Você só vai conseguir cruzá-lo na prática. Existem muitos traumas da infância, né? Todos os problemas, as dores que a gente carrega, a gente logo pode determinar que isto é um trauma da infância. Os traumas que acontecem após a infância, eles são mais cheios de prosa, eles são mais arquitetados, tem mais palavras, mais desculpas, mais vitimismo, mais elaboração psicológica. E as dores que a gente vive na infância, a gente não tem letras, a gente não é letrado, alfabetizado para dar proposta literária à nossa dor. Ela fica simplesmente sem título, ela fica só um sentimento. Por isso que a gente minimaliza chamando de trauma da infância. Uma energia toda amorfa, explodindo ainda dentro de nós, causando maremotos emocionais e sem nenhum nome. Porque na época em que aconteceram aqueles fenômenos simples da vida, claro, às vezes são fortes, mas para a maioria de nós acontecem fenômenos simples da vida que causam dor. A gente não tinha modos de expressar, então aquilo ficou irreconhecível para a nossa psicologia atual. E aquela criança, ela não cresceu, ela ainda está lá dentro. Eu costumo dizer que há um útero, parte de nós sempre está no útero. Parte de nós já morreu e parte de nós ainda não nasceu. Nós somos um fluxo, nós não somos um parâmetro pré-determinado pelo tempo e espaço. Esta visão mais poética da gente se faz bastante necessária para a gente entender a nossa dor. E já analisando a gente como uma espécie de fluxo, entendemos melhor ainda a sociedade como um todo. Então as nossas dores, aparentemente pessoais, na verdade são frutos de um contexto cultural. Como que a sociedade encara a morte? Como ela encara o fim de um relacionamento ou o próprio relacionamento? Como a sociedade educa os seus indivíduos a viver a vida?
a cruzar por este varal de arco-íris? Que tipo de equilíbrio? O que seria equilíbrio para a cultura da nossa saúde psicoemocional atual, contemporânea, né? Qual seria o equilíbrio? Talvez usarmos remédios químicos para ajustarmos esse equilíbrio? Não tem sido assim? Quando você se deprime, pum, uma pílula de polegarina. Quando você fica preocupado demais com o que virá a acontecer na próxima reunião, mais uma pílula de polegarina. Isso lida com o equilíbrio químico do cérebro. Não faz cosquinha no maremoto emocional, nas entranhas da infância de quem nós somos. O que eu quero dizer? Não está sendo cruzado nenhum varal de arco-íris. Não está sendo apreendido na prática nenhum equilíbrio. Está apenas se maquiando um processo muito superficial. E é claro que não está funcionando, não está trazendo sabedoria e alegria de viver. Porque esta sabedoria, este equilíbrio que você aprende a andar na corda bamba da vida, isso é uma coisa que fica para sempre como parte do seu histórico espiritual. Registro akáshico, dizem os orientais. É como se você aprendesse a andar de bicicleta. E a bicicleta se foi, mas o aprendizado ficou. E quando voltar uma bicicleta, você vai voltar a andar. Você não vai ter esquecido essa prática. Então, é mais ou menos isso. O lidar com as nossas emoções é uma questão de prática. Não é uma questão de conhecimento, muito menos uma questão de equilíbrio químico. Até porque, se ouvirmos doutores em psiquiatria e medicina, os mais dedicados realmente à saúde humana, eles dirão que não há comprovação científica de que uma química ou outra resolve ou causa a depressão ou a ansiedade. O que há é marketing para se vender produtos, remédios. No marketing, as coisas são sempre muito assertivas, afirmativas, mas para quem realmente estuda cientificamente, as suas dúvidas aumentam. É muito difícil haver uma afirmação. E quando se trata de saúde psicoemocional, eu não sou doutor de nada, por favor. Eu sou um artista e eu gosto de me posicionar assim, o bobo da corte. Mas aí que está. É necessário uma integração da arte, da religião, da ciência. Mas não entenda essas palavrinhas como coisas separadas. Entenda como você mesmo. Você é um indivíduo que tem arte em si, ciência em si. Você tem religião em si. Você é um ser humano integral e é assim que você deve lidar com você mesmo. Esta é a sua corda bamba. Este é o varal de arco-íris. É nessa integridade, nessa totalidade que a vida vai acontecer. Você não pode separar os pedacinhos e resolver os pedacinhos apenas com a sua racionalidade. Porque veja bem, voltando, quando você era criança e aconteceram aqueles então chamados traumas de infância, aquilo ficou ali, indescritível. É difícil diagnosticar, porque você não soube na época dizer para ninguém, nem que você quisesse, você conseguiria, o que você estava sentindo, qual era o problema. Nem você percebeu qual era o problema. E a emoção ainda está ali, turbilhando. Para isso que existe não a ciência química, que é necessária lá na superfície, mas ali dentro, no fundo, é preciso haver a expressão artística. Por quê? Essas dores, elas podem virar música, poesia, sorriso. Mas como? Assim, sem nenhum conhecimento. Porque, olha, é o conhecimento que há de transformar a dor. Mas sabemos já que o conhecimento é algo racional. Quando você lida com coisas
incognoscíveis, você precisa entendê-las de uma forma mais artística. Elas jamais conseguirão ser traduzidas racionalmente. Aí que a arte atua, ela expressa o sentimento. Ela não explica, ela não cura da mesma forma racional. Ela cura na expressividade. É tipo quando uma bolha de sangue acontece na nossa unha ou em qualquer lugar que a gente bate, a gente vai lá e fura. A arte faz isso com as dores profundas. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, como é que a sociedade atual, como é que a cultura atual lida com as dores profundas que ninguém sabe explicar para os doutores, para os médicos, e que estão ali a incomodar, a inflamar e a doer? Como é que a sociedade cura, lida com isso? Se a química do remédio não atinge até este ponto da dor, culturalmente a gente tem como bisturi o álcool, as drogas, ou mesmo o estabelecimento do status quo. A vida é sofrimento. Eu sei que Buda dizia isso nos fundamentos do budismo. O sofrimento existe, mas ele também trouxe um caminho para elucidá-lo, vir a conhecê-lo, vir a sabê-lo, saboreá-lo, não apenas conhecê-lo cientificamente, mas sabê-lo. Sabê-lo. Saber sofrer, saber viver. Não só o conhecer. O conhecer é lá, intelectual. O saber é a prática. E esses níveis mais profundos da gente requerem uma prática artística. Entenda a arte como um processo de fazer sorrir, através da sabedoria de como lidar com a dor, porque a dor faz parte da vida. A vida está acabando a cada segundo que passa. Isso gera um monte de dores que podem ser nomeadas de diversas formas. Mas quando você aprende como andar nesta corda bamba com sabedoria, a dor não é que ela passe, ela não vai passar, mas ela vai ser integrada ao seu ser de uma maneira não vitimista, que é uma cultura também social hoje de encarar as dores. Ela apenas te dá mais abrangência daquilo que realmente está acontecendo, do que é realmente a vida, do que nós realmente somos. E só o coração vai entender as suas emoções profundamente. E o coração tem uma linguagem artística. Portanto, faça arte. Até o próximo vídeo.